nos demais. Então, sejam todos bem-vindos, estamos no nosso terceiro estudo, e aí só uma revisão rápida, né? A gente está aquecendo os nossos motores para conhecermos o Apocalipse. No estudo de número 1, nós vimos que nós estamos numa contagem regressiva, e é uma contagem regressiva não apenas para o fim, mas para um novo começo, né? Afinal de contas, a história do mundo está chegando ao seu final, e a eternidade, então, vai começar, e aqueles que estão salvos em Cristo Jesus vão desfrutar dessa eternidade. Então, nós fizemos o primeiro estudo, descobrimos o que é o Apocalipse, como é que ele foi escrito, como é que ele chegou até nós, quem foi João, né, esse responsável por escrever, e o privilegiado, né, de escrever o livro do Apocalipse. No estudo de número 2 da semana passada, aí nós já estudamos o capítulo 2 e 3 do Apocalipse, e vimos sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E descobrimos que as 7 igrejas, na verdade, são 7 períodos da história da igreja ao longo, né, da história do mundo. Como é que a igreja iria se comportar ao longo dos séculos? Foi o que nós estudamos na semana passada. E hoje nós vamos para 2 capítulos, o capítulo 4 e o capítulo 5. Você pode falar assim, pastor, mas é muito confuso, tem muita ilustração, muito simbolismo. Eu vou colocar aqui na tela para você acompanhar comigo, mas eu vou te dizer assim, o resumo do resumo, o que é, então, esses 2 capítulos, né? O capítulo 4 e o capítulo 5. Para que esses 2 capítulos eles foram escritos? Gente, só me confirma aí, espera aí só um pouquinho, está aparecendo para vocês, opa, deixa eu voltar aqui só um pouquinho, perdão, vou voltar aqui, a tecnologia, né? Aqui, tecnologia, pronto. Só me respondam aí, porque às vezes eu fico sem um retorno. Vocês estão enxergando a tela do Apocalipse aí? Tá certinho? Os 4 cavaleiros do Apocalipse? Ok, já deram um sim ali. Obrigado, Geni. Então, gente, vamos lá. O que nós temos no estudo de hoje? O estudo de hoje fala sobre o trono de Deus e um livro selado. A gente vai descobrir um pouquinho mais sobre isso. Nós estamos falando muito esses dias sobre reis e rainhas, né? Até por conta do falecimento e agora sepultamento da rainha Elizabeth. E uma coisa que sempre vem à nossa cabeça é assim: na Primeira Guerra Mundial, 19 milhões de pessoas morreram. Na Segunda Guerra Mundial, 83 milhões de pessoas morreram. E tudo aquilo que a gente conhece sobre a Segunda Guerra Mundial, da bomba atômica, os países em guerra. Quando a gente olha para o número de mortos, né, lá em Sumatra, na Indonésia, em dezembro de 2004, 226 mil pessoas morreram. A pergunta que vem, e é natural que a gente faça essa pergunta, tem alguém no controle? Quem é que está no controle do mundo? Quem é que está coordenando tudo que está acontecendo? Você já se fez essa pergunta? Gente, parece que nós estamos como é que fala? Parece que nós estamos num trem, aqui lembrando dos nossos bons mineiros, né? Parece que nós estamos em um trem que vai descarrilhar ou que está indo para um lugar que ninguém sabe. Pois os capítulos 4 e 5, eles fazem 2 afirmações muito claras. Não são esses grandes homens e mulheres que estão no domínio da história do mundo. Apocalipse, capítulo 4, versículo 1 diz: depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Que coisas? Aquela visão sobre as 7 igrejas. O que vai acontecer? Você lembra que a gente estudou na semana passada que nós já estamos no 7º e último período da história desse mundo. A questão é, o que vem pela frente? E aí, então, Jesus, que está dando a revelação para João, né, a respeito da história, o próprio João disse que ouviu a voz dele dizendo: vem para cá, eu vou te mostrar o que deve acontecer depois destas coisas. Queridos,
Os capítulos 4 e 5 do Apocalipse, eles são capítulos que nos preparam para conhecermos os dois próximos capítulos, os três próximos capítulos, o 6, o 7 e o 8. Então, você que está estudando aqui o Apocalipse, lembra que nós estamos fazendo uma introdução geral, é uma linha geral para que você tenha o privilégio de falar assim, nossa, agora eu já sei para onde é que eu vou aqui estudando o livro do Apocalipse. Então, os capítulos 4 e 5, eles os dois capítulos têm o papel de introduzir, nos mostrar o que vem nos capítulos 6, 7 e 8, certo? Agora, nesses dois capítulos, a gente já descobre algumas coisas importantes. Primeiro, sim, tem alguém que está no comando do universo. Lá na Inglaterra, com a morte da Rainha Elizabeth II, eles já fizeram o processo para que o príncipe Charles fosse, então, transformado no rei Charles. Mas deixa eu te falar uma coisa. No trono do universo desse mundo, sempre teve um único ser, e ele é Deus. E é isso que a gente vê no capítulo 4 e também no capítulo 5. E como nós acabamos de ler em Apocalipse 4:1, foi feito um convite. E o convite foi de Jesus, é um convite divino. Ei, vem para cá, João, eu vou te mostrar o que vai acontecer. Então tenha isso em mente. Você está lendo ali o Apocalipse 1, você descobriu como é que esse livro foi escrito. Apocalipse 2 e 3, Deus nos deu um esboço da história do mundo em 7 níveis, em 7 segmentos, que são as 7 igrejas. Você já sabe que nós estamos no último período. E agora, no capítulo 4, Jesus fala assim, ei, vem aqui, sobe um pouco, e eu vou te mostrar o que está para acontecer. E aí, lá no Apocalipse 4, os versículos 2 e 3, eu leio assim, imediatamente, eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Bom, a pergunta lógica é, quem é esse que está sentado no trono? E esse que se acha assentado no trono, é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Gente, é interessante notar que no livro do Apocalipse, quando ele nos apresenta a figura de Deus, ele usa, a Bíblia toda usa muitos símbolos a respeito de Deus. Afinal de contas, como é que você consegue definir como é o Criador do universo? É muita ousadia, é muita pretensão você querer definir Deus em poucas palavras, em poucas símbolos, né? Opa, só um pouquinho aqui, deixa eu... Pronto. Olha que delícia, Paulinho. Amigos, deixa eu só fazer aqui um... Pronto. E o Gabriel estava lá para nascer e o Paulinho... Pronto, eu acho que agora nós vamos conseguir. Vamos? Vamos. Então, preste atenção aí, deixa eu voltar aqui na linha de raciocínio. Deus, então, ele é representado de diversas formas, E ele é apresentado como esse que está sentado no trono, e aí João, lá no primeiro capítulo, ele descreve Jesus, e ele consegue descrever bem Jesus, porque Jesus estava na sua forma humana, mas agora ele está vendo o Deus Criador, Deus o Pai, e ele então olha para o trono e vê isso. Gente, era semelhante no aspecto a uma pedra de jaspe, de sardônio, ao redor do trono tinha um arco-íris, que nos lembra as promessas de Deus, né? Semelhante ao aspecto da esmeralda. Então, gente, João viu uma porta aberta, ele encontra um trono, nesse trono tem alguém, e quem está sentado lá? Deus o Pai. Né? Repetindo, o arco-íris é o sinal da graça, da misericórdia de Deus. Sabe, quando você estiver lendo o Apocalipse, não se concentre nos aspectos de destruição e morte, apesar de que esses pontos aí são importantes. Mas se concentre no fato de que existe um Deus que te ama e que, em meio a esses capítulos, aos vários versículos que estão aí, ele está dizendo que ele te ama muito. Quando João percebe esse arco-íris sobre o trono de Deus, né, ele está dizendo assim, ó, você é muito amado, você é muito amada.
Então, a mensagem do Apocalipse não é uma mensagem de destruição. Você já descobriu isso aqui no capítulo 1, né, no nosso primeiro estudo. É uma mensagem que fala de um Deus que está para nos conceder o direito de voltar para o Éden perdido. Mas avançando aqui no nosso estudo, na nossa explanação, um assunto que a gente vai ver constantemente no Apocalipse é sobre o santuário. Eu estou olhando aqui pelos nomes dos queridos que estão conosco no estudo, já estamos aqui com mais de 34 pontos logados, mas temos mais de 40 pessoas aqui, e eu fico muito feliz de ter você, viu, aqui nesse estudo. Deixa eu te falar uma coisa. Poucas igrejas dão atenção ao estudo sobre o santuário. Nós vamos estudar sobre o santuário nos encontros aí pela frente. Mas aqui a gente já começa justamente tendo uma visão a respeito do santuário. Olha que interessante, no livro de Isaías, capítulo 6, porque João, agora há pouco, né, lemos que ele teve uma visão do trono de Deus, mas ele não foi o único, não. Olha o que Isaías disse. No ano da morte do rei Uzias, Isaías 6, de 1 a 3, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Olha que interessante. Serafins, que são os seres, né, são anjos com 6 asas, estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quem mais viu o trono de Deus? Daniel. Olha, lembra que existe uma conexão entre o livro de Daniel e o Apocalipse? Daniel, capítulo 7, os versículos 9 e 10. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou, sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã, o seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. E assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Não se preocupe com todos os simbolismos que estão aqui. Eu quero que você se concentre de que Daniel, assim como Isaías, assim como João, tiveram o privilégio de ver, de ter uma visão sobre o trono de Deus. E aí eu volto para Apocalipse, capítulo 4, os versículos 2 e 3, só para a gente ver de novo ali que João teve essa visão maravilhosa. E imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra do jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Então, queridos, eles tiveram, esses 3 aí que eu citei para vocês, eles estavam acompanhando justamente, eles falam sobre o trono de Deus. Agora você sabe, né? Satanás tentou usurpar o trono de Deus. É por isso que nós estamos hoje onde nós nos encontramos. É por isso que esse mundo parece que está desgovernado, né? Satanás tentou usurpar o trono de Deus e também a sua posição como governante do universo. Como é que isso aconteceu? E aqui eu quero fazer só um parênteses dentro do nosso estudo do Apocalipse, tá bom? No livro de Isaías, capítulo 14, os versículos de 12 a 14, descrevem Satanás. Vamos ver um pouquinho aqui? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, o dizias no teu coração. Ó, observe aí, esse filho da alva, essa estrela da manhã era Lúcifer. E olha o que estava no coração dele. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens. E aí, gente, acompanha o finalzinho do versículo. E serei semelhante ao Altíssimo. Então, Lúcifer, que era um anjo de luz, um querubim, que tinha o papel, que seria o nosso guardião do planeta Terra, ele desejou colocar o trono dele acima do trono de Deus.
e ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Em Ezequiel, capítulo 28, de 13 a 16, tem uma ampliação do que aconteceu. E lá o texto bíblico diz: estivestes no Éden, jardim de Deus. Eu te coloquei como querubim da guarda. Estiveste sobre o monte santo de Deus. Andaste no meio das pedras afogueadas. E olha só, tem gente que fala assim: ah, mas Deus criou Satanás. Deixa eu te contar uma coisa. Deus não criou Satanás. Está aqui o texto bíblico, ó. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que em ti se achou a iniquidade. O teu coração se encheu de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus. Então, gente, Deus não criou o diabo. Deus criou um ser chamado Lúcifer, dotado como eu e você de livre-arbítrio. E ele decidiu andar distante do Criador. Ele decidiu andar distante da presença de Deus. Por isso, então, ele foi lançado, né, profanado, fora do monte de Deus. E quero aproveitar aqui para dizer uma coisa. Tem gente que ainda hoje fala assim: ah, eu não acredito em Satanás. Eu não acredito em Satanás. O ser humano usa isso para justificar sua maldade. Deixa eu te falar. O próprio Jesus disse assim: eu vi Satanás, né, caindo do céu. Jesus não é mentiroso. Jesus não iria dizer que alguém existe se essa pessoa não existe. Então, nós temos um inimigo. Ele se chama Satanás, diabo e tantos outros nomes. Um dia podemos e devemos fazer um estudo sobre essa temática. E ele tentou usurpar o trono de Deus. E uma vez que ele não conseguiu fazer isso lá no céu, agora ele tenta usurpar o trono de Deus no meu e no seu coração. Certo? Mas, continuando aqui a nossa temática, Deus criou o ser humano, né, e o mundo perfeito para Adão e Eva, para mim e para você, e eles foram expulsos do Jardim do Éden por aceitarem a rebelião de Satanás, por aceitarem essa proposta de Satanás. Então, gente, a Bíblia inteira, ela vai nos apresentando esse conflito. João, capítulo 12, versículo 31, o próprio Jesus disse assim: chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso quem? O príncipe deste mundo. E, gente, quem é o príncipe deste mundo? Satanás. Mas ele é um inimigo e é um inimigo vencido. Então, esse trono, inclusive, só um detalhe importante, viu? Em Apocalipse 2, versículo 13, Deus, na pessoa aqui de Jesus, que conhece todas as coisas, ele sabe, inclusive, onde se encontra o trono de Satanás. E diz o texto bíblico: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Nos próximos estudos você vai ouvir um pouquinho mais sobre onde é esse trono de Satanás. Então, assim como Deus tem o seu trono, Satanás tem o seu, ele tentou colocar o trono dele acima do de Deus, foi eliminado, foi expulso do céu, infelizmente acabou encontrando no coração humano guarita, né? Acabou encontrando lugar para sua habitação, mas ele, repito, é um inimigo vencido. Voltando então para o Apocalipse, capítulo 4, nós encontramos alguns elementos aí, irmãos, que são extremamente importantes. Posso só lembrar uma coisa? Os capítulos 4 e 5 do Apocalipse são capítulos que nos preparam para os capítulos 6, 7 e 8, tá bom? Os capítulos 4 e 5 nos preparam para os capítulos 5, 6, ou 6, 7 e 8. Você vai ver como vai esquentando essa nossa temática, como a gente vai descobrindo coisas novas. Mas, avançando aqui, olhando que é o que a gente está buscando nesse momento, quem são esses 24 anciãos? Porque lá em Apocalipse 4:4 diz assim: ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles, nesses 24 tronos, tem 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Deixa eu te falar, quando nós nos propomos a estudar o Apocalipse,
Você precisa entender que existem linhas de interpretação, certo? Não é bom quando a gente mistura muito, porque no final das contas, a gente vai criando cria-se a partir dessa mistura, né, um outro resultado. É interessante que quando você estiver estudando a Bíblia, estiver estudando o livro do Apocalipse, Daniel, você tem uma referência. Nós estamos usando uma referência. Isso aqui é um conceito bíblico que tem uma coerência ao longo desses 29 anos como cristão, nesses 29 anos como adventista, eu vejo coerência naquilo que a gente está trabalhando aqui, né? Mas você é livre para estudar, para buscar. Eu só dou essa dica para você. Não deixe de olhar a, a, as referências. Hoje as pessoas estão misturando tanta coisa, misturando ETs, estão misturando com satanismo, tá uma bagunça aí. É bom você ter um referencial e a partir desse referencial você vai estudando. Então, uma das interpretações a respeito de quem são esses 24 anciãos é porque a Bíblia fala deles em outros lugares, tá? A Bíblia chega a falar desses 24 anciãos em outros lugares. Eles são mencionados 12 vezes no Apocalipse. Eles estão sentados em tronos, vestidos de branco, coroas na cabeça, e são assistentes sacerdotais de Cristo. Apocalipse 3, versículo 21, diz assim, ó, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ora, se Apocalipse 3, 21 está dizendo que ao vencedor vai ser dado esse direito de assentar-se com Jesus no seu trono, então nós precisamos lembrar que esses anciãos são vencedores, né? Que mais? Mateus 27, 50, 53 nos diz o seguinte, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito, ou seja, morreu. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra. Agora perceba esse próximo trecho. E fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos, ou seja, de pessoas que foram salvas, que dormiam, ou seja, estavam mortas, foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, ou seja, Jerusalém, e apareceram a muitas pessoas. Deixa eu te falar, Mateus 27, de 50 a 53, está nos dando uma informação muito importante. Por ocasião da morte e ressurreição de Jesus, um grupo de aproximadamente 500 pessoas foram ressuscitadas juntas com Cristo. Por que essas pessoas foram ressuscitadas? Porque elas deram testemunho da ressurreição de Jesus. Você lembra que quando Jesus foi sepultado, tanto judeus e romanos fizeram de tudo para que Jesus não ressuscitasse. E quando Jesus ressuscitou, judeus, né, ou no caso os sacerdotes, junto com as autoridades romanas, espalharam um boato dizendo que os discípulos de Jesus foram até o sepulcro, bateram nos guardas e roubaram o corpo de Jesus para dizer que ele foi ressuscitado. Satanás jogou pesado, gente. Mas Deus foi lá e venceu mais uma vez o inimigo. Jesus ressuscitou algumas pessoas. Acreditam-se que são santos, pessoas que morreram salvas de épocas diferentes. E elas então andaram pela cidade de Jerusalém, dando testemunho da ressurreição de Jesus. Com base nisso, então acredita-se que esses 24 anciãos são pessoas vitoriosas sobre o pecado. Esse grupo é formado pelos que foram ressuscitados, aqui está escrito errado, gente, desculpa, por ocasião da morte e da ressurreição de Jesus. Em Efésios 4:8, na Nova Versão Internacional, diz, por isso é que foi dito, quando ele, Jesus, subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Quem são esses que foram levados cativos juntamente com Jesus para o céu?
aqueles que foram ressuscitados por ocasião da morte e ressurreição de Jesus, tá? Então, os 24 anciãos, eles são extraídos, eles saem desse grupo dos que foram ressuscitados. Agora, João viu mais. De acordo com Apocalipse 4:5, o que mais João viu diante do trono de Deus? 7 lâmpadas acesas. Você já sabe que o número 7 significa perfeição, significa plenitude, não é isso? Essa referência às 7 lâmpadas acesas, você tem aí uma lembrança do santuário, que tinha um candelabro de 7 estrelas, de 7 lâmpadas, mas, gente, essa luz, essas 7 lâmpadas acesas, essa visão, ela revela a presença do Espírito Santo na visão que João está tendo. E aqui nós encontramos a Trindade, viu? Porque no trono estava o Pai, Jesus estava falando com João, e agora a presença do Espírito Santo é manifesta, é mostrada através das 7 lâmpadas que estavam acesas. Avançando aqui o nosso estudo, está aí Apocalipse 4:5, né? Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Lembra? O número 7, ele representa plenitude, perfeição. O Espírito Santo, ele aparece aí também nessa visão. Outra pergunta que pode surgir para quem leu, e que vai ler o Apocalipse capítulo 4, capítulo 5. Quem são esses 4 seres viventes que aparecem aí no versículo 6? Eu vou ler aqui, tá? Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono, e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, terminando aí os versículos 7 e 8, tendo cada um deles 6 asas, estão cheios de olhos, e ao redor e por dentro não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Pastor do céu, quem são esses 4 seres viventes? Já vimos os... Quem são os 4 seres viventes? Gente, existem 2 possibilidades aí, tá bom? A primeira delas, gente, deixa eu acompanhar vocês aqui se escreveram alguma coisa, que às vezes dá algum corte, alguma coisinha aqui, a gente vai ficando atento. Ó, feliz aqui, a Vislene está conosco, que Deus te abençoe muito. Ela é irmã da Kelly, que bom que você está aqui conosco, viu, minha irmã? Vocês e suas famílias são importantes para a gente aqui nesse estudo do Apocalipse. Então, quem são os 4 seres viventes? Aí nós temos 2 vertentes quando nós estudamos essa temática do Apocalipse. Quem são eles? Né? A primeira tem a ver com as 12 tribos de Israel. Apesar da Bíblia não descrever a tradição oral, como é que eu diria assim, o, o povo de Israel, né? Eles dizem, e aqui nós temos alguns materiais que vão trabalhar essa questão, de que o povo de Israel, ele tinha 12 tribos, isso a gente sabe, está ali na Bíblia, mas que eles eram divididos em 4, né? Da seguinte forma: Judá, e o símbolo de Judá é um leão, ele ficava então com 3 das tribos de Israel. Ele representava, né? É como se você pegasse as 12 tribos, dividisse agora por 4, então ele vai cuidar ali das suas respectivas, das suas outras tribos. Então você tem 4 tribos que são proeminentes: Judá, que é simbolizada por um leão; Efraim, por um boi; Ruben, pelo homem; e Dan, por uma águia. Essa é uma vertente, é uma interpretação. A outra, que para mim é uma das mais interessantes, é o seguinte: você sabia
que cada um dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles também representam a Jesus com uma dessas características? É consenso entre boa parte, né, a maioria dos estudiosos aí da teologia, de que Mateus representa Jesus como um rei, e, portanto, a figura do leão. Olha aqui que diz Mateus 25:34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 27:37. E por cima da sua cabeça puseram a escrita a sua acusação: este é o rei dos judeus. Então, Mateus, o escritor de Mateus, do Evangelho de Mateus, ele apresenta Jesus como um rei, daí o símbolo de leão. Já Marcos, ele apresenta muito Jesus como um servo. Olha lá, Marcos 9:35. E ele, sentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro, o último, né, de todos e servo de todos. Em Marcos 10:44, ele diz: e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Então, enquanto Mateus apresenta Jesus como um rei, o símbolo do leão, Marcos apresenta Jesus com essa característica de servo, que é representada pelo boi. Agora, Lucas, que foi um médico, ele apresenta a parte humana, mais homem de Jesus. Olha o que diz Lucas 4:1 e 2. E durante 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados aqueles 40 dias, o que Jesus teve? Fome. É um aspecto, né, que tem a ver com a nossa natureza humana. Lucas capítulo 9:56, porque o filho de quem? Do homem, não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Então, Lucas apresenta Jesus com essas características mais de homem. Por isso, então, o terceiro ser vivente. E João apresenta Jesus com a figura de Deus. No Antigo Testamento, Deus é chamado daquela águia que protege o povo de Israel, né? João, capítulo 1, versículos 1 e 2 diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E em João 10, versículo 30, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Então, quer dizer, eu também sou Deus, né? Então, entenderam? Os quatro seres viventes, nós temos aí essas duas possibilidades. Uma tem a ver com as quatro principais tribos de Israel, e aí estava aglutinado a elas as outras tribos, ou o papel dos evangelhos que representam Jesus com essas características, ok? Não fique preocupado, pastor, mas aí eu leio. Ó, tem gente que está estudando o Apocalipse há muito tempo, cada vez que estuda, aprende uma coisinha nova. Eu repito, hein, temos surpresas para vocês. Uma eu já posso adiantar, tá? Uma das surpresas é o seguinte: no mês de novembro, nós vamos ter o pastor Dornelles, ele vai nos apresentar um final de semana sobre profecias sobre o Apocalipse. Ele vai, na sexta-feira à noite, sábado de manhã, sábado à tarde, nos apresentar como estudar melhor os livros proféticos. Pastor Vanderlei Dornelles, ele vai estar tanto no virtual quanto no presencial. Já vai se preparando aí, viu? É o primeiro final de semana de novembro. Mas no nosso quinto encontro, tem uma outra surpresa, mas eu vou deixar para anunciar um pouquinho mais perto, tá bom? Então, não se preocupe, você está no processo de crescimento, assim como eu ainda estou. Fechando o nosso estudo sobre o Apocalipse 4 e 5, agora aparece uma cena litúrgica. O que é essa cena litúrgica? Eu posso ler aqui com você? Apocalipse 4, os versículos de 9 a 11. Quando esses seres viventes deram glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono proclamando: Tu és digno, Senhor Deus Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste,
Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Queridos irmãos, deixa eu falar uma coisa. Você sabe que no centro desse conflito entre o bem e o mal está a quem eu e você adoramos. O assunto-chave é adoração. E aqueles seres viventes, os 24 anciãos, eles se prostraram diante do trono do Senhor e o adoraram. E qual foi a característica central dessa adoração? Por quê? Porque ele é o Criador. Você tem reconhecido Deus como Criador? Como aquele que fez os céus e a terra, ou você é um evolucionista enrustido? Você acha que esse mundo veio por um caos que se organizou? Como é que nós podemos adorar a Deus como Criador? Esse é um tema que a gente vai ter um pouquinho mais para frente. Gente, todo o céu cantou. Deus é o Criador, Ele é digno da honra, da glória e do poder. Agora, em meio a essa cena, eu queria que você prestasse atenção aí, se você está olhando para a tela. No meio dessa cena, aconteceu uma coisa incrível. João, ele viu um livro em formato de rolo, não são livros como a gente usa hoje, assim, né? Encadernados, que você vai... Não são livros assim. Era um rolo. E esse livro estava escrito por dentro e por fora. E ele tinha 7 selos. E aí algo chamou muita atenção de João. Ele chorou. Sabe por quê? Porque não tinha ninguém que pudesse abrir o livro. E, além disso, ele queria tanto saber o que estava escrito, mas não tinha ninguém para abrir, e João chorou. Posso te fazer uma pergunta? Inclusive, quando eu escrevi essa pergunta aqui, eu tive que responder. Eu confesso que fiquei muito triste. Qual foi a vez que você chorou porque você queria tanto conhecer a palavra de Deus? Talvez entre nós aqui, os 38 pontinhos que estão conectados, mas temos aqui mais do que 40 pessoas, pode ser que alguém tenha acontecido isso, e fico feliz por você. Mas qual foi a vez, ou qual foi a última vez que você chorou porque você queria tanto conhecer a palavra de Deus? Eu conheço histórias de pessoas, e agora recentemente tivemos isso, pessoas que dormiram por semanas para serem os primeiros a entrar num show de uma pessoa famosa. Eu conheço, e você também deve conhecer, histórias de pessoas que, diante dos seus ídolos, não conseguiam nem expressar nada, só choravam. Mas qual foi a última vez, se é que houve uma última vez, em que eu e você choramos na presença de Deus porque queríamos mais da palavra dele? Hoje, os streamings, né, a Netflix e tantos outros, eles entregam os seriados por completo. E tem pessoas que vão maratonando, né, assistindo um atrás do outro. Mas houve uma época que você esperava uma semana para chegar o próximo episódio. Como é que você tem se relacionado com a Bíblia? Você tem tratado esse livro como realmente ele deve ser tratado? Só para fazer uma pergunta a mais aqui. Você quer realmente ser salvo? Você quer viver a eternidade com Jesus? Então você precisa conhecer mais desse livro. Eu preciso conhecer mais desse livro. Agora, não é um conhecimento superficial, é um conhecimento que transforma a nossa vida, porque a gente vai praticar o que está escrito aqui. Bom, João chorou. João chorou. Ele queria. O que estava escrito nesse livro? Por que ele estava fechado? E aí, então, ele recebeu uma boa notícia no livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 5. Eu posso ler com você aqui qual foi a notícia? Por que João, que estava choroso, está vendo como Deus se preocupa com a gente? João estava chorando, e ali, então, em meio àquela visão, ele recebe o conforto que era necessário. Que relacionamento lindo de João com Deus, né? Com Jesus. João Apocalipse 5, versículo 5. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro
e desatar os seus 7 selos. Amigos, amigas, o livro que estava preocupando João, ele agora ficou tranquilo. Sabe por que que João ficou tranquilo? Porque Jesus, o leão da tribo de Judá, aquele que veio da raiz de Davi, ele iria, e como ele o fez, abrir o livro. Ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Gente, Jesus já é o vencedor de Satanás. Jesus venceu Satanás no deserto da tentação. Jesus venceu Satanás lá na cruz do Calvário. E ele está oferecendo essa vitória para mim e para você. Olha que gostoso. Olha o que a gente está descobrindo dentro do Apocalipse. Eu posso ler um amém seu aqui? Eu vou repetir. Jesus venceu Satanás lá no deserto da tentação. Jesus venceu Satanás na cruz do Calvário. E agora ele oferece a mim e a você a vitória também. Eu e você podemos ser vitoriosos contra Satanás, não porque a gente tem poder para vencê-lo, mas porque recebemos essa vitória, esse poder de Cristo Jesus. Agora, o que que João contemplou? Gente, eu fico imaginando a cabeça de João ali em meio a tudo aquilo acontecendo. Ele olha para um lado, ele vê o leão. Mas do nada, né? Do nada, vamos chamar assim, Apocalipse 5, versículo 6, ele tem uma outra visão. Olha o que que diz Apocalipse, que visão é essa? Que negócio é esse? Apocalipse, capítulo 5, o versículo 6, diz assim, ó: E eu olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, cordeiro com C maiúsculo, como havendo sido morto. E ele tinha 7 chifres, 7 olhos, lembra? Plenitude. Que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Versículo 7. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado, né, o livro, os 4 animais, os 4 e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Gente, quando João estava ali contemplando o leão, a visão dele agora é direcionada para um cordeiro. Gente, o leão é Jesus, o cordeiro é Jesus, e ele então abre, gente. Ele é digno, o único que é digno de abrir o livro. Ele foi adorado. Eu vou fazer mais uma perguntinha aí. Hoje eu estou cheio de perguntas, né? Como é que tem sido a sua adoração com Deus? Você tem tirado o tempo para adorá-lo? Você tem adorado Ele com o que você canta, com o que você lê, com aquilo que você pensa, com aquilo que você come, com aquilo que você bebe, com os lugares onde você vai, com as pessoas com quem você se relaciona? Você tem adorado a Deus com a sua vida? Todos aqueles que têm uma verdadeira visão de quem é Jesus, ele passa a adorá-lo. A adoração faz parte da vida daqueles que entenderam quem é Jesus. Jesus é o Criador e é também o nosso Salvador. Temos motivos de sobra para poder adorá-lo. Agora eu estou indo para a conclusão, tá, gente? Se eu hoje passar um pouquinho do tempo, você segura aí. É coisa rápida, tá? É, vamos para a conclusão. No próximo estudo, no estudo de número 4, nós vamos falar sobre os 7 selos. O que que são os 7 selos? E aí vai aparecer aqueles 4 cavaleiros do Apocalipse. O que que são os 7 selos descritos no Apocalipse? É o que a gente vai estudar. Agora, nós já entendemos, né, no estudo que nós estamos fazendo agora dos capítulos 4 e 5, de que esse livro fechado com os 7 selos, esse livro foi aberto. E a gente vai entendê-lo no nosso próximo estudo. Agora, gente, como é que nós podemos aproveitar para usar dos méritos de Jesus sendo os nossos méritos? A justiça de Jesus sendo a nossa justiça. Nós precisamos receber a Cristo, fazer dele o nosso Salvador pessoal. E olha, deixa eu te falar, quem sou eu para... seria uma grande pretensão da minha parte querer fazer de você
um grande entendedor do livro do Apocalipse. Eu sou um estudioso, né? No sentido de eu estou constantemente estudando. E eu quero que você tenha esse hábito também. Nós temos grandes expoentes da igreja que são mestres, são pessoas que eu admiro demais. Rodrigo Silva, ah, o pastor Luiz Gonçalves, o pastor Arilton, e muitos outros homens e mulheres que são estudiosos assim, sabe? De saber o que é uma vírgula ali naquela frase, naquele versículo. Mas o que eu gostaria muito, e é o meu desejo, ao final de cada estudo, e no estudo por completo, é que você tenha um melhor relacionamento com Jesus. E nós precisamos receber a Cristo e fazer dele o nosso Salvador pessoal. Nós não queremos, nesses nossos estudos, o conhecimento por conhecimento. Nós queremos algo muito mais profundo. Nós queremos entender quem é Jesus. Então, o que é o resumo do nosso estudo de hoje? Há um Deus que governa acima de todas as forças humanas e que conduz a história em direção a um final feliz. Deixa eu te falar, nós estamos aí diante das eleições, não é? Aí uma discussão daqui, eu nem vou entrar, eu não, os temas que eu amo são esses aqui que nós estamos tratando. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você está preocupado sobre quem vai governar esse mundo? Tem gente que tem medo do anticristo, tem gente que tem medo de tudo. Deixa eu te falar. Há um Deus que governa acima de todas as forças humanas. É Ele quem conduz a história em direção a um final feliz. Não importa se é A, B, C, D, E, F que vai governar o nosso país, que vai governar os Estados Unidos, a Europa. Há um Deus que está no trono e nunca saiu de lá, e que Ele governa acima de todas as forças humanas, e que está conduzindo a história em direção a um final feliz. Ele está presente nos momentos mais difíceis da sua vida. Agora, eu preciso fazer algumas perguntas para você. E entre elas você está disposto a fazer dele o Senhor da sua vida? Sabe qual é o convite divino hoje para mim e para você? Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Meu irmão, minha irmã, sei que está a primeira vez aqui no estudo, sei que já está acompanhando, pessoas que eu já conheço aqui há tanto tempo, familiares, é o convite que Jesus está fazendo para mim e para você. Vamos nos achegar com confiança junto ao trono da graça. Ah, pastor, você não sabe quem eu sou. Você não sabe o que eu fiz. Deixa eu te falar. Eu não preciso saber o que você é, o que você fez. Agora eu posso te dizer que aquele Deus maravilhoso que está sentado no trono, ele está esperando por você e por mim. E se nós formos a ele com confiança nos méritos de Jesus, nós vamos receber misericórdia e vamos achar graça. Agora, precisamos fazer uma escolha. E é por isso que eu quero terminar aqui o nosso estudo perguntando para você. E eu gostaria que você respondesse aí no chat, tá bom? Queria que você respondesse no chat na medida que eu fosse fazendo aqui as declarações, tá bom? Então eu vou falar assim, ó, é como se você estivesse falando, tá? Creio que Deus, do seu trono no céu, governa este planeta e está conduzindo a história para um final feliz. Você crê nisso? Diz um amém aí, escreve, sim, eu creio. Bacana, obrigado pela resposta aí, gente. Eu vou para a segunda agora, hein? Desejo louvar a Jesus de todo o meu coração e ser-lhe grato todos os dias por tão maravilhoso sacrifício em meu favor. É o seu desejo? Você quer louvar Jesus todos os dias? Coloca aí, eu quero ver, ler aqui o seu sim, ó. É na tela aqui ao lado que aparece. Ah, que lindo! Olha, Amanda, Flávia, Edson, Renata. Ó, a Renata, sim, eu desejo louvar a Deus. Marta, sim, é o meu desejo. Terceiro ponto, terceira declaração de fé. Desejo abrir a porta do meu coração e permitir que Jesus assuma o completo controle da minha vida. Peço sabedoria para viver o presente,
me preparando para as glórias da eternidade. É o seu desejo? Coloca aí, quero. Olha o pessoal, a Kelly, a Zezé, a Deana, eu imagino que as outras, a Débora também, olha que bacana. Gente, o Éden vai ser restaurado. Nós vamos voltar para aquele novo céu e a nova terra que o Senhor está preparando para mim, para você. Nós vamos morar nesse novo céu, na nova terra. Agora, é uma questão de escolha. Eu vou aqui interromper a transmissão, como fala? A tela, né? Eu quero olhar agora no rostinho de vocês aqui. Queridos, que oportunidade nós temos numa segunda-feira como essa. Eu sei que você está cansado, já começou a semana talvez assim, com a bateria lá embaixo. Eu sei que você tem desafios, eu sei que não tem sido fácil para você na sua vida emocional, na sua vida espiritual. Eu sei o quanto que Satanás, ele massacra aqueles que querem viver ao lado de Jesus. O quanto que ele dificulta. Você sabe que tem muita gente que hoje não consegue entrar numa igreja. Né? Foram tão abusados emocionalmente, alguns até fisicamente, por pessoas que se diziam cristãs, representantes de Deus, e que não conseguem nem ouvir. Quando fala cristão, quando fala igreja, quando fala Bíblia, chega da urticária. Tem muita gente assim. Tem muita gente chateada com Deus, porque acha que foi Deus, quando na verdade foram os homens. Então, meu irmão, minha irmã, a gente está só começando a nossa jornada aqui no Apocalipse. Se você está chegando hoje, tem as outras 2 gravações. Repito, não deixa para assistir gravado. Vamos acompanhar juntos aqui. Né? O ao vivo, ele continua sendo ainda o melhor. O melhor mesmo se a gente estivesse no mesmo ambiente. Mas que bom que a gente está aqui, dá para a gente ter o contato com gente que está lá no Canadá, ou gente que está no Paranoá, em Planaltina, no Riacho Fundo 1. Tem gente aqui de todos os lugares, lá de Águas Claras, do Lago Sul. Que coisa boa, nós temos gente aqui de todos os lugares. Mas eu preciso fazer esse convite para você. Vamos perseverar, vamos continuar estudando. Tem muita coisa boa aí pela frente. E eu estou, logicamente, feliz por perceber, né, que vocês estão aí ansiosos por mais. Então, semana que vem, nós vamos estudar sobre os 7 selos. Por favor, né, por favor, eu gostaria que você estudasse os capítulos 6, 7 e 8. Queria que você lesse. Já fica aí como dever de casa, tá? Os capítulos 6, 7 e 8. Porque o que nós estudamos agora no 4 e no 5 foi só uma introdução, só foi para mostrar, né, os bastidores, porque agora a gente vai ler uns negócios aí, gente, incríveis. Deus com a história do mundo nas suas mãos. Tá certo? Combinado? Posso fazer uma oração por você neste momento? Vamos falar com Deus? Querido Pai, muito obrigado, porque esse livro do Apocalipse, ele é simplesmente fantástico. Quantas coisas nós podemos aprender em apenas 2 capítulos. O quanto que o Senhor nos ama, a vitória em Cristo Jesus, a sua misericórdia, os poderes do mal tentando nos tirar do nosso coração a tua presença, o teu reinado. Mas que bom é saber que o Senhor já é o vitorioso e que podemos entrar nessa vitória junto contigo. Pai, as histórias dos que estão aqui estudando a Bíblia são tão diferentes. Eu só conheço aqui lampejos dessas histórias. Mas que bom que as nossas histórias estão se juntando e em breve, quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus, estaremos para todos sempre contigo. Abençoa, Senhor, o Breno, a Simone, abençoa a Renata, abençoa, Senhor, a Kelly, a sua família, a sua irmã, tanta gente de perto, tanta gente de longe, que a tua graça maravilhosa esteja sobre nós e que estejamos naquele dia maravilhoso, naquela manhã gloriosa, te adorando por toda a eternidade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigos, eu vou encerrar aqui a gravação, porque eu quero me despedir de vocês. Segura só um pouquinho aí.